E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje sobre a apresentação do Youssoufa N'Die, né? O nosso novo atacante aí vindo de Gâmbia. Ele que foi bem engraçado, né? O cara, ele é bem carismático, né? E um cara que ele fala português, mas tem que falar um pouquinho devagar, né? Inclusive a assessoria do Santos pediu antes da coletiva para a gente perguntar de forma pausada, né? Porque senão ele não consegue entender. Mas ele fala, desenvolve ali algum português bem, mas se enrola um pouquinho. Vocês vão ver na resposta que ele deu para mim que tem uma hora que ele fala futebol alemão, eu gosto muito. Eu falei, mandei para vários amigos aqui para ver se alguém entendia, ninguém entendeu, mas tudo bem. No contexto geral da resposta deu para pegar. Mas é um cara bem carismático e tomara que jogue bola, né? A gente torce para isso, é claro, né? Mas novo atacante do Santos. Ele que tem 30 anos, tem um vídeo aqui da contratação. Se você não viu, acho que anteontem eu postei, talvez. Ontem foi do Luan Pérez da base, enfim, tá por aqui nos vídeos recentes. Mas eu quis perguntar sobre por que ele atuou, né, de outras formas, né? Lá em Portugal, ele começa atuando pelos lados, no último ano ele atua mais centralizado mesmo, e no Catar, né? Ele atua mesmo como centroavante. Então ele falou sobre isso. Daqui a pouco eu vou colocar a pergunta e vocês vão ver a resposta dele. E eu repito, ele vai se enrolar um pouquinho, mas vocês vão entender o que ele quis dizer. E trazer uma informação, né, dos jogadores africanos que já estiveram no Santos. Oficialmente ele é o quarto, mas na prática já foram 5. É que um deles não chegou a jogar no profissional e vocês vão entender o porquê já, né? Aliás, entender o porquê não, entender esse contexto. Mas vamos lá, primeiro vejam aí a minha pergunta e a resposta do Youssoufa. Yusufa, boa tarde, seu Edu. Eu queria te perguntar, nos 2 últimos anos, você tem jogado mais centralizado, mais pelo meio. Mas quando você chegou em Portugal, você jogava pelos lados do campo. Essa mudança foi você que pediu, partiu de você, ou foi de algum treinador seu? Um, Se eu entendi bem Tom Question, eu acho que está a dizer quando eu estava no Portugal, eu jogava mais esquerda, é isso que estás a dizer? Sim, eu jogador que gosto de jogar tudo posição por ataque. Claramente, eu comecei a jogar ponta de lança no Portugal. Futebol é meu professor, eu gosto muito. Meu pai jogar também. So, eu gosto de jogar na esquerda, direita, ponta de lança, segunda como número 10. Eu gosto de jogar tudo isso. Depende do treinador, qual jogo ele quer, se eu jogo à esquerda ou jogo a ponta de lança, ou jogo. Para mim, só gosto de jogar, vou jogar tudo. Então, pelo que ele explicou, né, parece que foi mais uma opção mesmo, não, claro que ele talvez não tenha entendido 100% da pergunta, né, ele entende o contexto geral dela, mas não todas as palavras, então por isso que na parte que eu pergunto se foi ele que escolheu ou o técnico, talvez ele não tenha, não respondeu porque não entendeu tanto, enfim, é absolutamente normal, né, mas enfim, vocês viram, né, ele concordou que nos últimos 2 anos ele atua mais centralizado, mas disse que joga em qualquer posição do ataque. Na minha humilde opinião, claro, na análise que eu fiz, acho que ele vai atuar melhor se for como centroavante, tá? Até porque não é um cara tão habilidoso, ou pelo menos como segundo atacante, se jogar com 2 atacantes por dentro, enfim, né? Mas acho que se encaixaria melhor, por exemplo, se fosse fazer uma dupla agora com a chegada do Luan Pérez, a gente sabe que é difícil, né? Ainda vai demorar o Luan para estrear e tal, mas se fosse colocar um time com 3 zagueiros e 2 ali na frente, ele e o Wendel, poderia ser uma dupla, ele e o Guilherme, não sei, sendo ele um centroavante mais móvel, acho que poderia ser uma alternativa, tá? Mas enfim, acho difícil. Agora ele jogar, parece que ontem ele treinou até como ponta esquerda, né, no time reserva. Não acho que seja a melhor das opções não, tá? Ele atuando pelos lados do campo, porque ele não é um cara que tem uma grande condução de bola, não é um cara driblador e tal, então não acho que seria o ideal para ele. Mas enfim, acho que o Sufa pode ajudar
mas de outra forma, sendo ele centralizado, esse cara para fazer um pivô, para buscar um toque curto, se movimentar também na entrada da área, principalmente ali, né? Acho que seja esse o caso dele. E sobre o histórico de jogadores africanos, né? A gente tem aqui 3 jogadores que atuaram, um que não atuou, e agora vai ser o Youssoufa. E aí eu vou falar de ordem, né? Dos mais recentes para os mais antigos. O mais recente é justamente quem não atuou, que é o Yaya Banhoro, jogador de Burkina Faso, que chegou aqui no Santos depois de ele veio para o Brasil e foi direto para as categorias de base do Londrina, né? Jogou no Londrina, tal, foi para o time profissional. Depois o Santos, ele passa um tempinho no Irati, né? Depois o Santos contrata ele. Só que ele ficava no time B, que é o time time de aspirantes, né? Do Sub-23. Ele participou da campanha do Brasileiro Sub-23 de 2017, que o Santos é vice-campeão, né? Perde a final pro Inter. Só que ele só jogou em 2 jogos, tá? Depois ele foi emprestado para Ponte Preta, foi emprestado também pro Bangu, inclusive lendo aqui no glorioso Wikipedia, fez um dos gols que classificou o Bangu para a semifinal do Campeonato Carioca, né? Então, olha só, que coisa boa, né? Mas enfim, ele acaba voltando para o Santos depois por empréstimo e ele só ficou treinando até o contrato dele acabar, tá? Não chegou a jogar no profissional do Santos, mas é um jogador de Burkina Faso que passou por aqui. Só pontuando, né? O Brasileiro de Aspirantes Sub-23 de 2017, o Santos perde a final para o Inter por 3-1 no jogo da ida e empata 1-1 na volta. Beleza, e aí então esse foi o último, não jogou, né? Não jogou, então ele não entra na conta necessariamente, mas eu só quis citar porque passou, né? E aí depois a gente volta até 2016, que tem o Joel Tadeu, camaronês, claro, esse vocês lembram, passou por aqui, ficou um ano aqui, né, por empréstimo, jogou 37 jogos e fez 7 gols. Era para ter feito 8, roubaram o gol dele na final do Campeonato Paulista de 2016, um belo gol, que ele tabela com o Zeca, eu me lembro muito bem, e deram um impedimento absurdo, que ele não estava nada impedido. Mas, Joel, camaronês. A gente teve o Kennedy, que eu vou até ver o nome dele aqui, cadê? Kennedy Nagoli, jogador do Zimbábue, que veio para o Santos em 96, indicado pelo Rei Pelé. Ele jogava no Jogo Cosmos da África do Sul, e o Rei Pelé viu ele jogar lá, indicou, o Santos contratou, fez 13 jogos aqui e 2 gols. Ele que era meia, né? Não era atacante, o Kennedy. E o outro é o Arthur, deixa eu ver o sobrenome dele aqui, peraí, tá anotado, o Arthur Zwane, que era da África do Sul também, sul-africano, e jogava no Jogo Cosmos também da África do Sul, indicado junto com o Kennedy pelo Rei Pelé. Só que ele só fez 7 jogos, 1 golzinho, ele era assim atacante, ele e o Kennedy ficaram entre 95 e 96 aqui e acabaram depois saindo. O Kennedy, se eu não me engano, saiu para um time da Grécia, eu acho, e o Arthur, eu não sei. Eu vou até olhar aqui, que eu tinha pesquisado antes. Aqui, pronto, os dois. Kennedy, depois que sai do Santos, ele vai para o Ares, da Grécia, e o Arthur foi por Orlando Pirates, lá do país dele, da África do Sul. Então, enfim, o Youssoufa Indy é oficialmente o 4º estrangeiro a passar pelo Santos, se ele entrar em campo, claro, porque seria o 5º, repito, mas o Yaya Banhoro não jogou, então não entra nessa conta. Fechou? Então é isso, um videozinho dessa curiosidade e sobre como ele pode ajudar aí, como ele prefere atuar, né, enfim. Vamos ver também, tudo depende do técnico Fábio Carille, se realmente vai ser ele até o final do ano, né? Vai saber. É isso, fechou? Amanhã a gente volta. Valeu!